Agora que nós aprendemos a criar as principais formas tridimensionais aqui no nosso ambiente de projeto conceitual, vamos dar uma olhada aqui como modificar as volumetrias existentes. Para isso eu construí aqui uma forma através de um quadrilátero aqui no nível 1 e um hexágono aqui no nível 3. Selecionei os dois, criar a forma, né? O processo que a gente já viu é um volume criado pelo processo de elevação. O primeiro método de modificação é o mais intuitivo. Você seleciona um objeto, uma face, uma aresta, ou um ponto, e você arrasta. Ok? Não é um método obviamente preciso, mas que tem uma versatilidade muito boa. O primeiro exemplo aqui, eu vou selecionar um vértice. Primeira coisa interessante é que aparece aqui um sistema de coordenadas. E se eu girar essa figura aqui, eu vou ver que esse sistema de coordenadas está alinhado com os planos. Esse aqui, vermelho, está na mesma direção, né? Como se fossem o XY, né? Na verdade são o XY. Se eu clicar na barra de espaços, esse sistema de coordenadas é modificado para um sistema que é alinhado com a figura. Repare agora que esses eixos laranjados, né, eles estão alinhados aqui com a figura, eles nem são ortogonais. Então esse laranjado aqui, ele segue a direção dessa aresta e esse outro segue a direção dessa outra aresta. Como é um sólido criado por elevação, o plano de arraste é o próprio plano aqui no caso do hexágono. Beleza? Então daí eu seguro na ponta da seta e arrasto na direção que eu desejar. A segunda forma, através ainda do método de arraste, é a seleção de arestas. Mesma coisa, aqui ele já deu preferência, no caso desta aresta que eu selecionei, a alinhar o sistema de coordenadas para arraste, né, o sistema de eixos para arraste, com a própria figura. Ele alterna lá para o modo de arraste em relação aos eixos XY globais do projeto. Mesma coisa. E aqui inclusive eu posso arrastar para cima, né, mudando a coordenada Z desta aresta. Olha lá. Ok? Reparem que aqui o hexágono ele era dividido pela própria natureza da criação em duas superfícies, né? Então ele não levantou assim ele como um todo, ok? Apenas uma aresta e as arestas que estavam ligadas a esta. Vou dar um Ctrl Z aqui e se eu clicar em Tab aqui, ou conforme vimos na aula anterior, né? Se eu clicasse aqui em selecionar, poderia habilitar a opção selecionar elementos por face. Eu prefiro deixar como é o default do Revit. Eu chego perto, se eu não estiver selecionando, eu vou clicando em Tab até ele selecionar a face desejada. Mesma coisa com relação ao sistema de coordenadas, exceto que essa face, como ela é um elemento bidimensional, né, ele já é uma superfície, ele não tem um alinhamento próprio, né, até porque cada lado está para uma direção diferente. Então ele só vai ter um sistema de coordenadas. E aí eu vou poder arrastar essa face, né, mudando a geometria da figura. Então, método de arraste. Na aula anterior, a gente viu também que eu posso selecionar a forma, entrar no modo raio-x e adicionar uma aresta. Ok? Que ela é sempre uma aresta, é um elemento linear, né? Portanto eu não consigo fazer em superfícies curvas. E essa colocação de aresta, ela acrescenta dois pontos aqui direcionais, né? Pontos que podem ser usados depois para modificação da própria figura, né? Que compõe ou que faz parte da face, aqui no caso da forma geométrica. E da mesma forma que a gente pode criar arestas, a gente também pode deletar arestas. Deleto aqui e some aquela quina, vamos chamar assim.
Eu posso selecionar uma aresta aqui vertical, clico em Delete ou venho aqui em Excluir. E aí ele vai tratar, né, de refazer a forma de acordo com os novos elementos. Ok? Então posso deletar pontos também, excluir, ele vai eliminar esse ponto e fazer a união dos outros restantes. Ok? Isso é no modo raio-x. E para retirar o modo de raio-x, eu seleciono a figura ou um dos elementos dela e clico aqui em raio-x, ele cancela essa apresentação. Um outro aspecto importante com relação a formas é a hospedagem. Tá? Vamos fazer uma experiência rápida aqui, apagando esse elemento aqui, e vamos lá no nível 1. Vou desenhar uma forma um pouco mais regular. Eu vou desenhar um retângulo, aqui vou colocar 20 por 20. Bem, eu desenho essa figura no nível 1, então obviamente quando eu seleciono essa figura, ela está hospedada no nível 1. Ok? Vamos dar uma olhada no 3D aqui agora. Eu tenho os vários níveis. Quando eu seleciono essa figura, aqui na minha barra de opções, eu tenho aqui a opção de hospedagem nível 1. E eu tenho aqui exibir hospedeiro. Quando eu habilito, ele me mostra o nível de trabalho. Se aqui eu mudo o nível de hospedagem, olha lá, a figura se movimenta para o novo nível. Ok? Isso é muito importante, porque como a gente viu na criação de formas, se eu quero desenhar um elemento no nível 2, eu tenho como visibilidade, né, adjacente ou subjacente o nível 1. Mas se eu vou para o nível 3, eu já não tenho o nível 1. E aqui, salvo, claro, eu não conhecer essa propriedade, não tem como botar como subjacente o nível 1, nível de visibilidade, mesmo que eu colocasse aqui estrutura de arame. Então, uma das opções é eu vir aqui no nível 1, mesmo, ou no nível 2, desenhar a figura que eu quero para o nível 3. Vou usar mais uma vez aqui o nosso hexágono. E, posteriormente, fazer o que? Seleciono esse hexágono. Posso olhar aqui no 3D para ficar mais fácil. Seleciono o hexágono e rehospedo o mesmo no nível 3. E ele muda de figura. Ok? E agora uma observação muito importante. Vou colocar aqui exibir o plano de trabalho e eu estou aqui com o meu plano de trabalho no nível 1. Então nesse momento eu seleciono essas duas superfícies e peço para criar a forma. E eu criei uma geometria e essa geometria ela está hospedada no nível 3. Repare aqui, ó, seleciono. Se eu clicar em exibir hospedeiro, está aqui ela mostrada. Por que essa forma foi hospedada no nível 3 e não no nível 1? Isso é uma propriedade, uma característica do próprio Revit. Tá? Como eu desenhei primeiro o retângulo, o quadrado, depois o hexágono, ele interpreta como a hospedagem é o segundo objeto, ou o último objeto desenhado, no caso de formas criadas por elevação. Vamos fazer uma experiência. Se eu agora selecionar esse hexágono, tá? Vou copiar daqui para cá e fizer a mesma coisa desse quadrado, né? Vou copiar daqui para cá e agora eu seleciono essas duas superfícies, peço para criar a forma. Reparem agora o objeto criado, ele está no nível 1. Qual a importância disso? Vamos recriar essa forma aqui. Criar a forma. Primeiro, se eu pegar esse objeto aqui agora, tá? Eu tenho a opção de rehospedar, né? Ou selecionar um novo hospedeiro para ele. E aí, quando eu vou hospedar, eu posso hospedar em uma face ou em um plano de trabalho. Se eu colocar plano de trabalho, eu posso selecionar por aqui o plano de trabalho, por exemplo, nível 2, e eu clico no ponto onde eu quero hospedar no nível 2,
E vou olhar daqui para ver melhor aqui. Coloco nesse ponto. Reparem como ele alterou o sentido, né? Ele inverteu a peça. Vou dar um Ctrl Z agora. Mas eu posso também selecionar o objeto e pedir para rehospedar. E quando eu selecionar na face, repare, na hora que eu clicar aqui numa face desse outro objeto, né, isso pode acontecer, uma parte de um edifício ser colocada, anexada a uma outra parte. Repare que ele vai ser colocado lá pela base, né, pelo nível 1. Se eu fizer o contrário agora, vou dar um Ctrl Z novamente, selecionar esse elemento aqui e pedir para rehospedar, sendo colocado na face, seleciona a face, repare que ele vai ser colocado lá pelo topo e não pela base. Tá ok? Então essa referência é importante, principalmente no caso de você formar figuras complexas, né? Eu posso ter uma forma geométrica de um edifício com partes anexadas a ele. Beleza? Então essa é a noção de hospedagem e rehospedagem. Mais uma coisinha aqui, desculpem, fora do contexto, mas que ficou faltando na questão de modificações. Eu disse que se eu selecionar um ponto e apagar ele junto os dois, né, se eu selecionar uma aresta da mesma forma, se eu selecionar uma face e deletar essa face, a forma é desfeita, né, fica a face ou as faces remanescentes. Tá ok? Eu teria que refazer a forma. Beleza? Só um assunto que ficou faltando ali. Eu me lembrei agora na hora que eu fui dar continuidade a esse exercício. Bem, agora eu vou começar um assunto também relativo à modificação de formas, que vai continuar na próxima aula por ser um assunto um pouco extenso. Eu vou desenhar um retângulo aqui qualquer, vou selecionar essa superfície e pedir para criar uma forma, né, que é através de extrusão. Bem, o assunto que eu quero tratar agora, também dentro de modificação de superfícies, é a divisão de superfícies. Ela é relativamente simples, mas exige alguns cuidados e tem algumas nuances aí muito importantes. Eu já até mencionei sobre ele, que seria dividir, né, selecionar uma superfície, eu seleciono uma face do objeto e peço para dividir a superfície. Essa superfície ela é dividida, né, em vários pontos, e essa divisão ela ocorre de acordo com um padrão. Como é esse padrão? Seleciono aqui dividir a superfície, e se eu não tiver nenhum padrão, ele vai fazer a divisão vertical e horizontal, né, chamados eixo U. Geralmente é um eixo que corresponde aos planos, né, paralelos ao plano de trabalho, e o eixo V, como mostra aqui na figura, são eixos verticais, né, de uma forma geral. Na minha barra de opções, eu escolheria aqui o número de divisões, né, no caso aqui 10 no eixo U e 10 no eixo V. Eu poderia mudar essas opções, obviamente. Se, no entanto, eu não estou interessado num número específico de divisões, e sim numa distância entre as divisões, eu posso mudar aqui a distância, a opção para distância máxima, distância mínima, ok? É a mesma regra com relação àquelas divisões que a gente fez de paredes cortina, né, em relação aos montantes. Tanto no eixo U, né, que são os eixos, vamos dizer, horizontais ou paralelos ao plano definido pelo nível 1, quanto com relação ao eixo V. Então eu posso mudar a opção aqui para distância em vez de número. E ainda aqui na barra de opções eu também posso transformar isso em um parâmetro, né, que a gente vai ver mais para frente, né, a gente vai ver um capítulo inteiro só sobre parâmetros, especialmente quando a gente for ver famílias. Mas ainda aqui nesse assunto eu vou dar alguma introduzida nesse item. Lembre-se que a gente está no ambiente conceitual, a gente está no arquivo RFA, e esse arquivo ele vai ser carregado num arquivo mãe, no arquivo RVT, e aí se eu colocar isso como um parâmetro,
quando chegar lá no projeto principal, eu vou ter que definir, no caso aqui, qual é o número de divisões ou a distância entre as divisões, tá ok? Lembra, por exemplo, quando a gente fez aquele primeiro exercício, inserir um cilindro e a gente determinou o raio do cilindro e a altura dele. É um exemplo de parâmetro. Tá ok? Por enquanto a gente vai fazer figuras rígidas, mais para frente a gente aprende a parametrizar essas figuras. Só para saber aqui que existe essa opção e completar essa informação sobre a barra de opções. Ao lado aqui das opções de eixo U e eixo V, que aliás eu posso habilitar e desabilitar, né? Aqui as duas estão habilitadas. Se eu desabilitar o eixo V, eu vou ter simplesmente o eixo U, simplesmente divisões horizontais. Ok? O eixo U ou eixo V, eu habilito ou desabilito essas divisões. Não necessariamente elas vão ser em ambos os sentidos. E aqui ao lado eu tenho interseções adicionais, né, que seriam interseções com planos que eu selecione na tela, né. Por exemplo, aqui dá para ver que essa divisão não está alinhada com essa referência, né, desse eixo, desse plano, né, de origem aqui. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui em interseções, ir lá e selecionar esse plano. Eu entro no modo de seleção de planos. Quando eu clicar em concluir, ele adicionou uma nova divisão, né, passando pelo plano que eu selecionei. Poderia ser uma linha ou vários elementos que cortassem, né, essa superfície que eu estou dividindo. Ou se fossem planos nomeados, eu poderia clicar aqui em lista de interseções, não precisaria selecionar na tela. Poderia simplesmente selecionar os planos, né, que no caso aqui só serão considerados aqueles que concorrerem, né, obviamente com a superfície, e selecioná-los, né, como sendo objetos de divisão. Ok? Então essas divisões podem ser regulares, eixos U e V. Posso selecionar um ou outro pela distância ou pelo afastamento entre as divisões, e posso usar as interseções com outros planos ou com outros elementos para criar essas divisões. E seguindo aqui em representação, né, da superfície, aqui eu tenho esses itens desabilitados, né. Na próxima aula a gente vai entrar em detalhes. E aqui eu tenho a representação da superfície. Eu posso clicar aqui a superfície original, os nós, né, ele mostra as interseções. A superfície original ele mostraria o fundo, né, a superfície que foi dividida, eu mostro ou não. Aqui é simplesmente uma questão de representação, tá, de visibilidade. Padrão aqui no caso não está selecionado e componente também não, a gente vai deixar para a próxima aula. Só entender os primeiros conceitos de divisão. A importância de mostrar os nós e as superfícies é exatamente a capacidade de usá-los como referência. Ok? A gente vê com detalhes na próxima aula. E por último, só relembrar também um conceito que a gente já viu, é que essa superfície foi dividida dessa forma porque eu estou com padrão nenhum, né? Nenhum padrão de divisão, apenas os eixos U e V. Mas eu posso, obviamente, selecionar algum outro elemento, um hexágono, e a forma de divisão vai ser obedecida aqui com relação aos parâmetros, né, no caso aqui distância, mas eu poderia passar para número também, eu teria outro tipo de divisão. E aqui quando eu coloquei um padrão, minha representação de padrão já passou a ficar disponível. Então superfície com as divisões ou padrão. Sobreponho uma e outra, apago a superfície e mostro o padrão. Ok? É simplesmente uma questão de representação do modelo, representação visual. Beleza? Então, bastantes conceitos já vistos. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto que é bastante complexo. A gente vai ver as propriedades
com mais detalhes. Não deixem de exercitar, e como eu já lembrei em alguns vídeos, mas tem sempre gente nova aí que pega o curso no meio, eu queria pedir que qualquer comunicação seja feita sempre pelo e-mail cadnorma@cadnorma.com.br. Muitas vezes eu vejo alguns vídeos, tem alguns comentários que já foram há muito tempo nos próprios vídeos do YouTube, mas, como eu já mencionei, eu tenho que canalizar as comunicações para algum meio, senão fica muito difícil. Facebook, Messenger, YouTube, então eu canalizo tudo por e-mail, tá ok? Muito obrigado pela audiência. Na medida do possível, divulguem, e aqueles que puderem adquirir os DVDs, é a única forma de patrocínio para esse trabalho. Grande abraço e até a próxima.